Há muitos irmãos que frequentam igrejas, cantam louvores e até conhecem a Bíblia, mas não carregam dentro de si a presença viva de Deus. E hoje vamos falar sobre os 5 sinais que mostram que o Espírito Santo está em você. Mas antes de continuar, se você deseja abençoar nosso trabalho, ter acesso antecipado e receber vídeos totalmente exclusivos toda semana, seja membro do nosso canal. Isso nos ajuda a continuar esse trabalho abençoado que está fazendo a diferença para muitos irmãos que buscam uma direção em Cristo e na Palavra de Deus. Vamos ao vídeo. O primeiro sinal de que o Espírito Santo está em você é a transformação interior. Quando o Espírito Santo entra, ele não apenas visita, ele habita. E quando ele habita, algo muda. Seu coração, que antes era duro, começa a se quebrantar. Aquilo que antes dava prazer ao pecado começa a te causar tristeza. Você começa a sentir repulsa pelo que desagrada a Deus. É como se uma nova consciência fosse despertada dentro de você. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, vai dizer: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. O Espírito Santo não apenas perdoa o passado, ele reconstrói o futuro. Ele transforma o modo de pensar, de falar, de agir e até de sentir. Onde havia raiva, nasce o perdão. Onde havia orgulho, nasce a humildade. Onde havia medo, nasce a confiança. Essa transformação é um processo diário e ela prova que o Espírito Santo está trabalhando dentro de nós. E talvez você pense, mas eu ainda erro, então o Espírito Santo não está em mim? A resposta é não. O fato de sentir tristeza quando erra, o peso no coração quando ofende a Deus, isso é um dos maiores sinais de que Ele está presente. Porque quem não tem o Espírito Santo peca e não sente nada. Mas quem tem o Espírito se entristece e busca arrependimento. O segundo sinal é o desejo constante pela presença de Deus. O Espírito Santo cria dentro de nós uma sede insaciável de comunhão com o Pai. Mesmo em meio a dias cansativos, Ele desperta dentro de nós o anseio de estar na presença de Deus, de orar, de ler a palavra, de se alimentar espiritualmente. É um fogo que não se apaga. Jesus disse em João capítulo 7, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esses rios são a manifestação do Espírito dentro de nós. Quando ele está presente, a alma não se satisfaz com o mundo. As coisas passageiras perdem o brilho. O coração busca o eterno. Esse desejo pela presença de Deus é o que diferencia um crente comum de um crente cheio do Espírito. O Espírito Santo faz com que a oração deixe de ser obrigação e se torne prazer. Faz com que a leitura da Bíblia deixe de ser rotina e se torne alimento. Ele transforma o culto em um encontro pessoal com Deus. E quando o Espírito habita em nós, mesmo quando não conseguimos orar, Ele ora por nós. Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 26. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes você se ajoelhou e não soube o que dizer? Quantas vezes só conseguiu chorar diante de Deus? Pois saiba que naquele momento, o Espírito Santo estava intercedendo por você. É Ele que traduz o que o coração não consegue expressar. E aqui está um detalhe importante. O Espírito Santo não é um sentimento passageiro. Ele é uma pessoa divina que decide fazer morada no coração daquele que se entrega completamente a Jesus. O terceiro sinal, e talvez um dos mais perceptíveis, é o amor pelos outros. Não um amor superficial, mas o amor que vem do próprio Deus. O Espírito Santo derrama esse amor em nossos corações, como diz Romanos capítulo 5. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando o Espírito Santo está em alguém,
Essa pessoa aprende a amar até aqueles que a feriram. Aprende a perdoar quando todos dizem que não é possível. Aprende a ver o próximo como uma alma que precisa de salvação. Esse amor não vem da carne, vem do Espírito. Quem tem o Espírito Santo não guarda rancor, não vive de vingança, não alimenta mágoas. Ao contrário, busca a paz, busca a reconciliação, porque entende que o amor é a essência de Deus. E esse amor não é só pelas pessoas próximas, mas também pelos perdidos. O Espírito Santo faz com que o coração se mova de compaixão por quem ainda não conheceu a verdade. Faz com que haja o desejo ardente de evangelizar, de orar por vidas, de ser instrumento nas mãos de Deus. Se você sente o desejo de levar a palavra, de ver pessoas sendo transformadas, de ver o reino de Deus crescendo, isso é um sinal claro da presença do Espírito Santo em você. Mas atenção, o inimigo tenta apagar esse amor com decepções, com traições e frustrações. Ele quer endurecer o coração. Por isso, é necessário vigiar, porque o Espírito Santo só permanece onde há perdão e humildade. Amado, esses são 3 dos 5 sinais. E os 2 últimos são os mais profundos e reveladores. O 4º mostra o poder do Espírito em ação. E o 5º revela a marca mais poderosa de todas. Algo que poucos compreendem, mas que muda completamente a vida de quem o experimenta. Se você está sendo edificado por esta mensagem, escreva nos comentários: "Eu sou filho de Deus", e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela presença do Espírito Santo. O 4º sinal de que o Espírito Santo está em você é a autoridade espiritual. Quando o Espírito habita dentro de alguém, essa pessoa passa a carregar a autoridade de Deus sobre a terra. Não é uma autoridade humana, mas celestial. Ela vem do próprio trono de Deus e se manifesta através da fé, da oração e da obediência. Jesus disse em Lucas, capítulo 10, versículo 19: "Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum." Essa autoridade não vem por título, não vem por posição dentro da igreja, mas pela presença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está em alguém, o ambiente muda, as trevas recuam, as palavras ganham peso, a oração se torna fogo. É o mesmo poder que estava sobre os apóstolos, sobre Estevão, sobre Paulo, e que ainda hoje atua nos filhos de Deus. E aqui está algo que muitos ignoram. A autoridade espiritual não se mostra apenas em expulsar demônios ou curar enfermos, mas também em dominar a própria carne. Quem é cheio do Espírito Santo aprende a controlar suas emoções, seus impulsos, suas reações. A verdadeira vitória espiritual começa dentro do coração. O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas capítulo 5, versículo 16: "Andai em espírito e jamais satisfareis as vontades da carne." Ter autoridade espiritual é dizer não ao pecado quando tudo ao redor convida a ceder. É manter-se firme quando o mundo inteiro se curva. É permanecer fiel quando todos desistem. Essa autoridade é silenciosa, mas poderosa. Ela não busca aplausos, não precisa ser exibida, porque quem tem o Espírito Santo não precisa provar nada para ninguém. O próprio Espírito testifica, e o inferno reconhece quem é de Deus. Você já percebeu que há pessoas que, quando oram, parece que o céu se abre? Isso não acontece por acaso. É fruto de intimidade, obediência e santidade. O Espírito Santo unge essas pessoas com autoridade para mover o sobrenatural. Mas essa autoridade não é um privilégio de poucos. É uma promessa para todos os que creem. Jesus deixou claro em Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18: "Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera,
não lhes fará dano. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amados irmãos, o Espírito Santo quer que cada um de nós viva essa realidade. Ele quer que a igreja volte a ser cheia de poder e fé, como nos tempos do livro de Atos. O Espírito Santo é quem capacita. Ele não escolhe os mais preparados, mas prepara os escolhidos. Ele não chama os que se acham dignos, mas os que reconhecem sua dependência total de Deus. É por isso que a presença do Espírito Santo é tão preciosa, porque ele transforma vasos comuns em instrumentos sobrenaturais. E aqui chegamos ao quinto sinal, o mais profundo, o mais poderoso e o mais revelador. A paz inabalável. Essa paz não depende de circunstâncias, não depende de conta bancária, de notícias ou de elogios. É a paz que vem do céu. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 27, Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz é o selo do Espírito Santo dentro do coração. Quem tem o Espírito Santo pode estar no meio da tempestade, mas continua firme. Pode enfrentar perdas, injustiças, traições e dores, mas não perde o equilíbrio. É uma paz que o mundo não entende, porque vem de dentro e não de fora. O Espírito Santo dá força quando as forças humanas acabam, dá calma quando o medo quer dominar. Ele é o Consolador prometido por Jesus, aquele que sustenta o crente nos dias mais difíceis. Muitos buscam o Espírito Santo apenas por poder, dons e sinais, mas esquecem que o maior milagre é viver em paz. Essa paz é a prova de que o Espírito Santo está no controle. E aqui está algo maravilhoso. Essa paz não significa ausência de problemas, mas presença de Deus. É a certeza de que, ainda que tudo ao redor desmorone, o Senhor continua no trono. Filho de Deus, o Espírito Santo não apenas caminha ao seu lado, ele habita em você. Ele te consola, te orienta, te repreende e te fortalece. Ele é o selo da salvação, a garantia de que pertencemos a Cristo. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14 diz, Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até a redenção da possessão de Deus. Isso significa que, se o Espírito Santo está em você, sua vida não é mais governada pelas circunstâncias, mas pela vontade de Deus. Mas aqui vem uma revelação poderosa. O Espírito Santo não habita onde ele não é bem-vindo. Ele é sensível, ele se entristece, como está em Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Por isso, quem deseja manter a presença do Espírito deve cultivar pureza, arrependimento e comunhão diária com Deus. O Espírito Santo é um amigo fiel, mas também é santo. Ele não compartilha o mesmo espaço com o pecado. Queridos irmãos, esses 5 sinais, a transformação interior, o desejo pela presença de Deus, o amor pelos outros, a autoridade espiritual e a paz inabalável, são provas vivas de que o Espírito Santo está atuando em sua vida. Ainda há algo mais profundo a ser revelado, porque quando o Espírito Santo habita em alguém, ele não apenas transforma, ele também marca, direciona e usa essa pessoa de forma sobrenatural. Quando o Espírito Santo habita em alguém, ele não é apenas um visitante que vem e vai, ele se torna um guia constante, um conselheiro presente em cada decisão. O Espírito Santo não fala apenas por palavras audíveis, mas através de impressões no coração, da paz interior e da convicção espiritual que só ele pode gerar. E é sobre isso que vamos falar agora. Como o Espírito Santo guia, fala e confirma a vontade de Deus
na vida daqueles que o carregam. A presença do Espírito Santo não é apenas um sinal de salvação, mas também de direção. Jesus prometeu, em João capítulo 16, versículo 13, "Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade." Isso significa que o Espírito Santo conduz o cristão em cada área da vida, nas decisões espirituais, emocionais, familiares e até profissionais. O Espírito Santo nunca empurra, ele conduz. Ele não grita, ele sussurra. Ele não obriga, ele orienta. E a diferença entre quem tem o Espírito e quem não tem é justamente essa. Quem tem o Espírito Santo sabe discernir a voz de Deus no meio do barulho do mundo. Quantas vezes o Espírito Santo já te livrou de algo que parecia bom, mas não vinha de Deus? Quantas vezes aquela paz no coração desapareceu e logo depois percebeu que a decisão teria sido errada? Isso é a voz do Espírito Santo, que trabalha em silêncio, protegendo e direcionando os filhos de Deus. Ele fala através da palavra. Cada versículo lido pode se tornar uma resposta. Quantas vezes abrimos a Bíblia e parece que o texto foi escrito exatamente para o nosso momento? Isso não é coincidência, é o Espírito Santo trazendo revelação. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: "Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes." O Espírito Santo usa a palavra para corrigir, encorajar e consolar. Ele também fala através da consciência. Quando algo não agrada a Deus, o Espírito Santo gera um incômodo. É como se o coração dissesse: "Isso não é certo." E quando estamos no caminho correto, ele traz paz. Essa é a forma mais segura de saber quando é Deus quem está guiando. Isaías capítulo 30, versículo 21, explica isso perfeitamente. "E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho. Andai por ele, sem vos desviares nem para a direita, nem para a esquerda." Quem é guiado pelo Espírito Santo vive uma vida de discernimento. Não é enganado por aparências, não se ilude com palavras bonitas. O Espírito revela intenções, expõe armadilhas e revela o que está oculto. Mas para ouvir a voz do Espírito, é necessário silêncio interior. É preciso desligar o barulho do mundo, as distrações e se conectar com Deus em oração. O Espírito Santo fala no secreto, no quarto de portas fechadas, onde só o Pai vê. E é nesse lugar que ele revela mistérios. O Espírito Santo não apenas mostra o caminho, ele também prepara o coração para trilhar esse caminho. Ele dá sabedoria, paciência e coragem para enfrentar o que virá. Muitos pensam que ouvir o Espírito Santo é algo místico, mas na verdade é algo profundamente íntimo. É sentir o coração arder quando ele confirma algo. É perceber a paz se instalando quando a decisão é correta. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 14, declarou: "Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus." Ou seja, a marca de um verdadeiro filho de Deus é ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não leva para longe da vontade de Deus, mas sempre para mais perto. Ele nos ensina a amar mais, perdoar mais e depender mais do Senhor. Há momentos em que o Espírito Santo nos impede de avançar. Atos capítulo 16, versículo 7, mostra Paulo e seus companheiros tentando ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Veja, até o apóstolo Paulo, cheio de unção e sabedoria, foi guiado pelo Espírito a parar. Isso mostra que nem tudo o que parece certo é a vontade de Deus. O Espírito Santo conhece o futuro. Ele sabe o que está por vir e nos livra de caminhos perigosos. Por isso, é tão importante aprender a reconhecer a sua voz. Mas existe um segredo. O Espírito Santo fala mais claramente a quem anda em obediência.
Quando vivemos em pecado, o coração se torna barulhento e confuso, mas quando vivemos em santidade, a voz do Espírito se torna nítida e constante. O Espírito Santo também confirma a vontade de Deus através de sinais e pessoas. Às vezes, alguém fala exatamente o que precisamos ouvir, e o coração se enche de convicção. Outras vezes, tudo parece fechado, e mesmo assim, sentimos paz. Isso é o Espírito Santo agindo. E quando o Espírito guia, tudo coopera para o bem. Mesmo o que parece perda se transforma em livramento. Mesmo o que parece atraso se torna preparação. O Espírito Santo nunca erra. Ele é o próprio Deus dentro de nós e nada escapa ao seu controle. Quando ele guia, o caminho pode ser estreito, mas é seguro. Pode ser difícil, mas é cheio de propósito. Amados irmãos, essa é a diferença entre viver uma fé religiosa e viver uma fé conduzida pelo Espírito. A primeira é limitada por emoções. A segunda é sustentada por direção divina. Se o Espírito Santo tem falado com você através deste vídeo, escreva nos comentários: "O Espírito Santo me guia." E não saia ainda, porque na próxima parte vamos entender algo ainda mais profundo. Como o Espírito Santo manifesta o poder de Deus através de quem ele habita, e como essa presença pode transformar completamente a atmosfera ao redor. Quando o Espírito Santo habita em alguém, ele não apenas transforma o interior, não apenas guia e consola, ele também se manifesta com poder, revelando a glória de Deus através da vida daquele que se entrega completamente. Essa manifestação não se limita a dons espirituais. Ela envolve a transformação de ambientes, o impacto nas pessoas e a demonstração do reino de Deus de forma real e palpável. Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra." Esse poder não é apenas para os apóstolos do passado, mas para todos os que creem hoje. É o poder que liberta, que cura, que restaura, que ressuscita sonhos e que muda destinos. Há pessoas que, ao entrarem em um ambiente cheio do Espírito Santo, começam a chorar sem saber por quê. É o poder de Deus tocando o interior. É o Espírito quebrando correntes invisíveis. É Ele restaurando o que estava destruído. Quando o Espírito Santo está em alguém, o inimigo reconhece. As trevas se afastam, os demônios recuam, porque a presença de Deus é insuportável para eles. O Espírito Santo é o selo de autoridade celestial sobre o cristão. Se o Espírito Santo habita em você, não se cale. Ore com fervor, pregue com ousadia, ame com intensidade, viva com santidade. E o mundo verá que o Deus vivo está dentro de ti. Se esta mensagem falou com o seu coração, escreva aí nos comentários: "O Espírito Santo está em mim e sempre estará." Antes de encerrar, se ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa sentir a presença de Deus. Que o Espírito Santo te envolva com paz, te revista com poder e te conduza a uma vida de plena comunhão com Deus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, hoje e para sempre. Amém.